Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de economia. Os pedidos de demissão bateram um novo recorde em agosto. Cerca de um terço das demissões no mercado formal de trabalho foram voluntárias. A cada mês, milhares de brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos com carteira assinada, levando as estatísticas a baterem sucessivos recordes. Um levantamento feito pela LCA Consultores, com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país, mostrou que em agosto foi batido recorde de pedidos de demissão. Desde janeiro de 2020, quando começou a série histórica, esse foi o mês com o maior número de desligamentos espontâneos. Do total de 1.773.000 demissões registradas em agosto, quase 633 mil foram a pedido do próprio trabalhador, o que equivale a 35,7% do total. Até então, o recorde havia sido em março, com 603 mil pedidos de desligamentos. Em relação aos 26 estados e o Distrito Federal, só não houve recorde nos pedidos de demissões em agosto no Amapá, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Isso se deve ao fato do estado ser o que mais emprega no país. Eu continuo falando de economia, mas também de eleições. Isso porque o resultado do primeiro turno das eleições teve reflexo positivo na economia. Pelo segundo dia seguido, o dólar registrou queda. Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a moeda norte-americana caía 0,59% e passava a operar a R$ 5,14. A queda ainda é fruto do resultado do primeiro turno das eleições, que na segunda-feira levou o dólar a encerrar o dia com um recuo de 4,07%, a R$ 5,17, alcançando então a maior queda diária desde o dia 8 de junho de 2018, quando encerrou em baixa de 5,5%. Com os resultados, a moeda passou a acumular queda de 7,18% no ano frente ao real. No dia seguinte à eleição, na segunda-feira, o clima foi de euforia na Bolsa Brasileira, B3, localizada em São Paulo. A sessão foi marcada pela forte alta das ações da maioria das empresas que compõem o Ibovespa-Bovespa, o principal do Brasil, demonstrando que a avaliação de que o desempenho de Jair Bolsonaro foi melhor do que o esperado renovou as esperanças de que, caso ele seja o vitorioso, o governo adote medidas consideradas liberais na área econômica. O mercado também viu com otimismo o Congresso de perfil mais liberal e ortodoxo. As ações das estatais, como Banco do Brasil e Petrobras, subiram com força. Os papéis preferenciais da Petrobras saltaram 7,99%. Ajudou também a valorização do barril de petróleo Brent, referência para a petroleira estatal. E ainda falando de eleições, termina hoje o prazo que impede a prisão por causa das eleições. A regra, é bom a gente lembrar, não permite que o eleitor seja preso ou detido, a não ser, é claro, em casos de flagrante. E ela deixa de vigorar a partir das 5 horas da tarde. Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, a norma está em acordo com o Código Eleitoral, que determina que 5 dias antes, até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhuma autoridade pode prender ou deter qualquer eleitor. A exceção da regra é se for em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Em caso de prisão, o preso deve ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que verifica a legalidade da detenção. No Distrito Federal, 5 pessoas foram presas por crimes eleitorais. Em um dos casos, uma mulher de 25 anos foi levada por policiais militares para a Superintendência da Polícia Federal, após tentar fotografar uma urna eletrônica no Recanto das Emas. E a gente muda de assunto agora para falar das notícias internacionais. O número de mortes por conta da passagem do furacão Ian pelo sudeste dos Estados Unidos chegou a 103 nesta terça-feira, lamentavelmente. Equipes de resgate da Flórida seguem nas buscas por outras vítimas
nas comunidades à beira-mar. As casas foram completamente arrasadas pela força das ondas e do vento. Até o momento, mais de 45 mil propriedades já foram vistoriadas. Além da Flórida, o furacão Ian também provocou mortes nos estados da Carolina do Norte e em Cuba. O presidente Joe Biden começou uma visita por essas regiões afetadas pelos furacões. E ele deve desembarcar na Flórida nesta quarta-feira para prestar solidariedade à população e também avaliar as perdas causadas pela passagem do furacão. E olha só, mudando de assunto, um francês, um americano e um austríaco venceram o Nobel de Física por descobertas na área da mecânica quântica. O comitê da premiação destacou que eles realizaram experimentos inovadores. Veja. O Prêmio Nobel de Física foi atribuído nesta terça-feira ao francês Alain Aspect, ao americano John Clauser e ao austríaco Anton Zeilinger por suas descobertas no campo da mecânica quântica. Em um comunicado, o júri anunciou que o trio foi premiado por seu trabalho pioneiro com o entrelaçamento quântico, um mecanismo no qual duas partículas quânticas estão perfeitamente correlacionadas, independente da distância entre elas. O Comitê Nobel destacou que cada um dos vencedores realizou experimentos inovadores, usando estados quânticos emaranhados, nos quais duas partículas se comportam como uma unidade, inclusive quando estão separadas. Os resultados dos trabalhos abriram caminho para novas tecnologias baseadas na informação quântica. Os três premiados vão dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, ou quase 5 milhões de reais, e vão receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI Gustavo da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo no dia 10 de dezembro. A data marca o aniversário da morte em 1896 do cientista Alfred Nobel, que criou a premiação em seu testamento. Então, parabéns aos vencedores e que essas experiências contribuam ainda mais para a humanidade. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!